Essa não é uma conversa para tentar te convencer a empreender, e muito menos virar influenciadora. E eu também não vou te prometer que em 90 dias você vai estar faturando 50 mil reais por mês. Eu sou a Marina, eu vim do mercado corporativo, passei mais de 20 anos lá, cheguei a diretora há mais de 10 anos, a C-Level, trabalhei em empresas como Nike, Centauro, Carrefour, CIA, e faz 1 ano e meio estou empreendendo. E quando eu saí, eu cometi quase todos os erros que uma executiva pode cometer quando começa a empreender. Gastei dinheiro onde não devia, fiz coisas que não iam funcionar nunca e quase me queimei tentando me reinventar e ser essa pessoa do digital. E mais que isso, eu me afastei de quem eu sou de verdade. Então, se você está esperando uma conversa sobre marketing pessoal, ou segredos para você viralizar no LinkedIn, ou uma fórmula mágica para você virar uma mentora milionária, ou a promessa de que você vai largar o corporativo e em 6 meses vai estar rica, então essa conversa definitivamente não é para você. Mas se você quer entender de verdade como funciona a transição de uma executiva sênior para o empreendedorismo, sem ilusão, sem queima-ponte e sem jogar fora tudo que você construiu, então fica comigo. O que você vai ver hoje é porque executivas em transição, tentando empreender, fracassam nos 2 primeiros anos e porque que isso não tem nada a ver com a sua competência. O erro conceitual que fazem essas mulheres gastarem 30 mil, 50 mil, 85 mil em mentorias e depois de 6 meses estarem travadas praticamente no mesmo lugar. E o modelo de negócio que funciona para quem vem do mundo corporativo, que não tem nada a ver com o que ensinam nesse empreendedorismo digital. Porque aqui está uma verdade que é dura de escutar. No corporativo você é uma veterana, mas no empreendedorismo você é um bebê. Enquanto você não aceitar isso, que a sua competência executiva não se traduz automaticamente em sucesso no empreendedorismo, você vai continuar patinando. Mas calma que eu não quero te desanimar, porque eu também vou te mostrar que as suas fundações executivas também te dão uma vantagem absurda se você souber como usá-las e como calibrar. Antes de eu continuar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Isso aqui não é um curso de marketing digital, não é uma terapia de transição, não é uma mentoria de transição de carreira. O que eu vou te mostrar é um modelo de construção de negócio para executivas em transição de carreira, que já foi validado com mais de 50 clientes nos últimos 18 meses. Um modelo que respeita 3 coisas que os outros programas ignoram. 1. Você não quer e não precisa ser uma influenciadora. Você não pode queimar a sua reputação corporativa, porque talvez precise voltar ou simplesmente porque queira deixar as portas abertas. Você não tem 5 anos para testar e aprender. Você já tem um padrão de vida e você precisa de algo que funcione em tempo real. E o diferencial desse método é que ele trabalha com 4 pilares ao mesmo tempo: emocional, estratégico, comercial e operacional. Porque o nosso problema nunca é só um. Se fosse, a gente já tinha resolvido. Não é só falta de estratégia, não saber vender, não é só como se organizar. É tudo ao mesmo tempo. E por isso que um programa focado em uma dessas coisas não funciona. Nos últimos 18 meses eu trabalhei com dezenas de executivas em transição de carreira. Gerentes, diretoras, C-Level, algumas já fora 1 ou 2 anos ainda tentando se achar. E o padrão é sempre o mesmo: mulheres extremamente competentes, com carreiras impecáveis, completamente perdidas. Não porque são fracas, não porque não querem trabalhar, pelo contrário, porque ninguém ensina a gente a transformar esse poder institucional em poder pessoal. E o feedback é sempre o mesmo. Valeu por anos de outras tentativas. Eu finalmente entendi o que estava faltando. Puxa, não era eu, era o método. Então essa conversa é para você. Você já decidiu que você quer construir uma alternativa ao corporativo, mesmo que você ainda esteja lá agora. Você está disposta a investir tempo em algo sólido e não está esperando um atalho mágico. Se você não quer virar influenciadora, mas entende que ter alguma presença digital é importante. Se você valoriza a sua reputação e não quer queimar pontes. Se você já está nos seus primeiros anos tentando empreender, mas sente que ainda não chegou lá. E se você ainda está no corporativo, mas sente que esse capítulo está acabando, seja por sua escolha ou não. E eu vou ser completamente honesta com você. No final dessa conversa, eu vou te oferecer a Trilha Entre Atos, que é o meu programa de 12 meses para executivas em transição de carreira. Eu vou te vender algo, mas diferente do que se faz no digital, eu não vou ficar te pressionando e fazendo você se sentir mal com você mesma. Eu vou te entregar algo de valor, que você já pode aplicar hoje na prática, ter resultados diferentes do que você estava fazendo. Porque o meu objetivo aqui não é te convencer a comprar algo que não faz sentido para você. Eu quero que você saia daqui entendendo as regras do jogo. E se a partir do que você ouvir fizer sentido, você vai querer entrar. Então nos próximos minutos você vai ver por que uma mentoria isolada não resolve o problema. O que precisa vir antes para isso funcionar. Qual que é o erro mortal que 90% das executivas cometem nos primeiros anos de empreendedorismo? Os 3 modelos de negócio que realmente funcionam para executivas em transição de carreira.
E a verdade sobre dinheiro, quanto que você precisa investir e o que esperar, de forma realista. E no final eu vou te entregar ainda um plano com 4 passos para você implementar ainda hoje. Eu sou a Marina Baquerete, trabalhei 20 anos no mercado corporativo, fui diretora C-Level de estratégia, inovação, M&A, de empresas como Nike, Centauro, Carrefour, C&A. Faz 1 ano e meio que eu saí e quando isso aconteceu eu decidi não voltar mais e sim tentar empreender. Os meus motivadores foram ter mais flexibilidade e mais tempo com a minha família. E a vontade de fazer algo diferente que realmente impactasse na vida das pessoas. Nesse meio tempo eu construí 2 empresas, fundei a Entreatos, atendi mais de 50 clientes, fui para a Índia, me formei Teacher of Presence pelo Instituto do Eckhart Tolle e cometi praticamente todos os erros que uma executiva pode cometer quando ela tenta empreender. E é exatamente por isso que eu posso te ajudar, porque eu não vim do digital. Eu vim de onde você está. Deixa eu te contar uma coisa que você já sabe, mas talvez nunca tenha colocado nessas palavras. A transição para uma executiva não é sobre o cargo, é sobre identidade. Quando você sai do corporativo porque escolheu ou não, você não perde só um emprego. Você perde a estrutura que te dava segurança, o ritmo que te mantinha no piloto automático, a validação externa que confirmava que você era boa e o crachá que te dizia quem você era. E de repente você se pega pensando, quem sou eu sem isso? E não é falta de competência, você é a mesma pessoa brilhante de sempre. É perda de referência. E é exatamente nesse momento de fragilidade que aparecem as promessas. Eu te ajudo a se reinventar. Eu vou te mostrar o caminho do sucesso. Em 90 dias você vai ter um negócio lucrativo. E você que já tomou decisões de milhões, acaba tentando comprar segurança onde não existe. Uma mentoria de 30 mil que vai te revelar a estratégia. Ou de 85 mil que vai te dar acesso e o mapa para o sucesso. E sabe qual que é o problema? Não é nem o preço, é que mentoria nenhuma constrói um negócio. E eu não vou mentir para você, se você já tem uma base grande no Instagram, um LinkedIn que você já construiu faz tempo, é top voice, claro que você pode ganhar dinheiro com a mentoria rápido, porque você já tem um canal de distribuição. Mas e se você não tem? E se você está começando do zero? A mentoria por si só é um negócio ruim para você. Porque pensa comigo, a mentoria precisa de autoridade percebida, que se constrói com tempo e com presença constante. Uma base engajada que se leva meses e anos para construir. Um posicionamento claro que você provavelmente ainda está descobrindo. Enquanto você não tem essas 3 coisas, você fica num limbo. Postando no LinkedIn, sem tração nenhuma. Tentando vender mentoria e tomando bolo em reunião. Gastando energia construindo conteúdo que não gera resultado. E o pior, se questionando se você é boa o suficiente mesmo ou só deu sorte na vida. Porque o problema não é você. É alguém tentando te encaixar no modelo que deu certo para ele. O erro que eu vejo 90% das executivas cometendo é tratar o empreendedorismo como se fosse um projeto corporativo. Fazem planejamento, contratam alguém para ajudar na estratégia, fazem o branding e contratam fotos incríveis, definem metas audaciosas, contrata social media e nada acontece. Porque empreendedorismo, especialmente no digital, não funciona assim. Não é linear, não é previsível e não tem um roadmap claro. Você era veterana no corporativo, mas aqui é um bebê. Enquanto não aceitar isso, vai continuar frustrada. Porque você está usando as ferramentas certas, mas no jogo errado. Mas aqui vem a boa notícia. As suas fundações executivas te dão uma vantagem absurda. Sua capacidade analítica, seu discernimento, o networking, sua reputação, sua garra. Se você souber calibrar isso do jeito certo, você está há anos-luz na frente de muita gente no digital. O problema é que ninguém te ensina a fazer essa tradução. Depois de trabalhar com mais de 50 clientes, eu enxerguei um padrão. Quem dá certo não são os mais talentosos, nem os mais esforçados. São os que entendem o jogo rápido e se adaptam. E eu não estou dizendo que é fácil achar essa tradução. Não é mesmo, porque não é sobre viralizar no Instagram, construir funis de vendas complexos, faturar 7 dígitos em 10 dias. É sobre construir um portfólio de carreira, que pode incluir consultoria estratégica, usando a sua expertise. Executive as a Service, onde só muda a relação de trabalho, mas você faz aquilo que já deu certo. Conselho, entrar em boards de startups, de empresas menores. Mentoria, se você já tem uma base e tem uma ideia clara na cabeça. E workshops para vender B2B e B2C. Não é tudo ou nada. É uma construção estratégica e progressiva. E para isso funcionar, você precisa trabalhar com os 4 pilares ao mesmo tempo. Pilar emocional, lutos e liberdade. Elaborar o que ficou para trás. Parar de carregar o peso da identidade antiga. Porque se você não faz isso, você vai auto-sabotar tudo que vem pela frente. Pilar estratégico, conectando os pontos. Transformar o seu currículo
em uma narrativa de valor. Identificar quais são aqueles seus ativos que só pertencem a você. Traduzir o que você fez em o que você resolve. Operacional, estrutura e negócio. Porque não adianta ter clareza, saber atrair as pessoas se você não sabe precificar, vender B2B, converter leads em clientes, como estruturar a sua proposta, como organizar os seus contatos e como monitorar suas finanças. E comercial, para vender sem desconforto. Executiva não aprende a se vender. Isso não é uma falha sua, é uma lacuna de formação, principalmente para as mulheres. Mas você precisa aprender, se respeitando, fazendo de um jeito que seja confortável para você, mas vencendo essa barreira. Como eu prometi no início, eu vou dar os 4 passos para você começar ainda hoje a fazer diferente. Para de tentar se reinventar. Você não precisa virar outra pessoa, você precisa traduzir quem você já era para um novo contexto. Uma pergunta que já vai te ajudar hoje, que você pode se fazer. O que eu resolvia no corporativo que eu posso ajudar a resolver hoje nas empresas? Mas de uma forma diferente. Pensa com carinho nessa pergunta. O passo 2 é você mapear os ativos que são só seus. Não é sobre cargo, é sobre uma expertise específica que você sabe fazer melhor que 95% das pessoas. Network qualificado, quem confia em você. Reputação que você construiu, como que você é percebida. Faz uma lista, literalmente. Passo 3, testa rápido. Não sai tentando vender uma mentoria de 30 mil reais se você não sabe nem direito o que você faz. Testa pequeno, oferece 3 produtinhos de consultoria. Entrega, vê se as pessoas valorizam. Ajusta a partir do feedback real. E o passo 4, construa com suporte. Você não precisa andar sozinha. Você não precisa descobrir tudo na tentativa e erro. Aliás, eu te diria que isso é impossível. Nunca vi ninguém conseguir. E eu considero comprar cursinho barato sozinha. É que nem você lê um livro. É autodidata. Aliás, a maioria desses cursos são parte de um funil. Eles servem para te atrair a comprar os programas caros. Então a gente achar que a gente vai aprender alguma coisa real com isso, que vai transformar o nosso jogo, é uma ilusão. Mas cuidado com os gurus que prometem todas as respostas. Cuidado com a palavra virada de chave e eu tenho um hack que estava faltando. O que você precisa é um método validado, estar rodeado de pessoas que têm o mesmo problema que você e vêm do mesmo contexto e um acompanhamento real de alguém que se importa. Se você levar a sério tudo isso que eu estou te falando e aplicar, mesmo que de forma imperfeita, eu te garanto que em 6 meses você vai estar em outro lugar. Não necessariamente rico e livre, vamos lá, mas com mais clareza sobre o seu próximo capítulo, com estrutura para testar sem queimar ponte, com os primeiros clientes pagantes, com confiança de que você pode fazer dar certo. E o mais importante, você vai parar de se sentir completamente perdida, porque o pior da transição não é não saber o caminho, é não saber se a gente é capaz. E você é, sempre foi, só precisava de ajuda. Então, recapitulando, o que eu não gostaria que você saísse daqui, investindo em mentorias que só vão te dar uma orientação, tentar sozinha, desperdiçar anos, achando que o problema é você quando você está seguindo o método errado. Então, a alternativa que eu te trago é um programa de 12 meses que trabalha os 4 pilares juntos: emocional, estratégico, comercial e operacional. Com um método validado, com um grupo de pares que estão passando exatamente o que você está passando, entendem o seu contexto. Um acompanhamento real e próximo, e com a minha experiência de quem já errou por você. Além disso, eu te trago ferramentas prontas, inteligência artificial, de agentes que fazem grande parte do trabalho por você. Porque eu fiquei mais de 1 ano trabalhando sozinha, sem ninguém para me ajudar, só com a inteligência artificial. E eu tenho tudo isso pronto. Além disso, eu trago ferramentas essenciais como contratos, precificação, playbooks, páginas de vendas, para que você não tenha que fazer tudo sozinha. E como bônus, você ainda tem acesso ao programa de presença, para que você passe toda essa transição com mais consciência, sem ficar perdida nos seus pensamentos ou nas suas emoções. O programa que eu estou te apresentando é um programa de acompanhamento, que tem um olhar meu, individual, para todo mundo. Então são vagas limitadas e eu abro algumas turmas por ano. Se você está assistindo esse vídeo, é porque tem alguma turma aberta nesse momento. Então você tem 2 alternativas. Entender que você está jogando um jogo que você não conhece, que você vai precisar de ajuda, e entrar num programa de implementação, que não só vai te dar orientação, mas vai te conduzir passo a passo, entregar ferramentas prontas para você executar tudo o que você precisa. Vai te ajudar a analisar os resultados, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, para você ajustar e conseguir finalmente os resultados que você precisa, mais rápido. Você não vai se sentir sozinha, porque você vai ter companhia, pares, pessoas que eu tenho certeza que você vai trocar pela vida inteira, mesmo se você decidir voltar para o mundo corporativo. Ou você pode continuar
segui tentando sozinha, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de te dizer, que eu entendi que o maior investimento que eu estava fazendo todos os meses sem perceber eram as minhas despesas. Eu fiz a conta de quanto eu gastava com mercado, com escola, com plano de saúde, tudo que eu tinha para pagar. Se eu achasse o programa certo, que me acelerasse em um mês, ele já se pagava. E eu tenho certeza aqui que Entre Atos não vai te acelerar um mês, vai ser anos e meses. E pode ser a diferença entre você dar certo ou ter que fazer uma escolha que você não queria fazer. Então, retomando, a Trilha Entre Atos é um programa de 12 meses para executivas que querem construir um portfólio de carreira sustentável. E para quem é? Para executivas que já decidiram criar uma alternativa em relação ao corporativo. Para mulheres dispostas a investir tempo e esforço e não estão esperando uma fórmula mágica, que valorizam a sua reputação e não querem queimar pontes, que querem construir um negócio real e não brincar de redes sociais. Que você recebe um diagnóstico 360 individual. Eu analiso pessoalmente sua trajetória, seus pontos cegos e te trago um plano de ação. Workshops mão na massa, lutos e liberdades, elaborar o que ficou para trás, conectando os pontos, transformar currículo em narrativa de valor. Precificação e vendas, sem desconfortos desnecessários. Negócio simples que roda. IA, estrutura, contratos, ferramentas. Hot seats quinzenais para você trazer o que está te travando agora. A gente destrava junta, ao vivo. Laboratório de prática, porque a gente só aprende praticando. Laboratório de pitch, de oferta, de conversa difícil. Tudo para você estar preparada na hora que estiver valendo. Um starter pack completo. Sites profissionais, página de vendas, contratos validados, planilhas financeiras, ferramentas de IA já configuradas, fluxo de venda e marketing, newsletters, tudo para facilitar a sua vida. Uma comunidade sintonizada, não é um grupo genérico, não são pessoas com as quais você não se enxerga trocando, são executivas do mesmo nível que você, generosas, experientes, curiosas. Esse espelho importa, e muito. A solidão pode te tirar do jogo. Eu não vou falar aqui quantos milhares de reais eu investi em cursos, formações, mentorias, todos os planos que eu trago aqui, não só o que eles dizem, mas o que eu validei a partir do que eles dizem. E eu não vou aqui empilhar um monte de coisas e fazer uma conta maluca para dizer que isso aqui vale 100 mil reais, que a questão não é nem o dinheiro. Já falei, faz a conta do quanto você gasta por mês. A questão é tempo. E a questão é você não desistir, como tantas outras que poderiam ter dado certo, mas ficaram pelo meio do caminho. Se você quer aproveitar a oportunidade que a turma está aberta agora, então é só clicar no link abaixo, você vai fazer a sua aplicação, tem uma seleção, a gente garante que você tenha as condições necessárias para ter resultado. Eu não quero aqui te empurrar alguma coisa que não vai ser boa para você. Além disso, tem a sintonia com o próprio grupo, como eu comentei. Essa conexão do grupo é algo que a gente preza com bastante cuidado. Mas se você sente, se isso ressoa aí no seu coração, então faz a sua aplicação, não demora, porque as vagas são limitadas. Como eu falei, todos os planos têm um olhar individualizado meu. Além disso, a gente não abre turmas o tempo todo. Então se dá essa chance. Eu sei que se você escutou até aqui, a questão não é acreditar em mim. Você já acreditou. A questão é você acreditar em você mesma. E eu sei que se você chegou onde você chegou, não foi à toa. Você só precisa se lembrar disso. Então a única reflexão que você precisa fazer, você está disposta a entrar numa trilha para executivas sérias, que querem construir um negócio real, que dura, estão comprometidas com o seu próximo capítulo. Se o que eu falei fez sentido, se você se viu nessa história, se você está pronta para parar de patinar e começar a colocar energia para construir de verdade, o próximo passo é preencher a aplicação. Eu leio cada aplicação pessoalmente e dou um retorno rápido. Se você for aprovada, a gente faz uma conversa de alinhamento e fazendo sentido para os dois lados você entra. Simples assim. Se você está com aquele misto de faz todo sentido, mas será que é para mim? Esse é o sinal. A dúvida faz parte. No empreendedorismo a gente vai com dúvida mesmo, mas você não precisa atravessar sozinho. Te vejo dentro.